Um avião decolou da cidade A e voou 50 km em linha reta até pousar na cidade B. Após, voou mais 40 km, dessa vez indo na direção da cidade D. Essas duas rotas fazem um ângulo de 90 graus entre si. Então, olha só. Ele saiu aqui, um ângulo, voou da cidade A, então ele saiu daqui e veio para a cidade B em linha reta, né? Até pousar na cidade B. Pousou aqui, a distância que ele percorreu foi de 50 km, até anotado aqui, ó, 50 km. E aí depois voou 40 km até, cadê aqui? Na direção da cidade D, né? E andou mais 40, ele voou aqui mais 40, certo? Essas duas rotas fazem um ângulo de 90 graus, está aqui, 90 graus em B. No entanto, devido às condições climáticas desfavoráveis, o piloto recebeu um comunicado da torre de comando informando que não poderia pousar na cidade D e que deveria voltar para a cidade A. Ou seja, desse ponto aqui, né? Antes de chegar em D, ele chegou no ponto C, percebe-se aqui, e daqui ele teve que retornar para A. Para que fizesse o retorno a partir do ponto C, o piloto deveria fazer uma curva de quantos graus à direita. Então ele quer saber aqui quantos graus à direita é a curva que ele precisa fazer para então entrar nessa rota em direção ao ponto A, né? Em direção à cidade A. E aí ele pede para a gente considerar seno de 51, cosseno de 51, essas informações aí. Vamos lá, né? Vamos considerar o seguinte. Nós temos aqui o valor do cateto em relação a esse ângulo. Nós temos aqui esse ângulo Z, certo? O valor do que ele vai precisar é fazer um ângulo para a direita. Já que ele quer voltar para a cidade A, ele precisa fazer algum ângulo, uma curva com um determinado ângulo à direita, ok? Agora, nós podemos determinar que ângulo é esse, determinando quem é o ângulo Z. A gente precisa saber que ângulo Z é esse, para determinar então, né, utilizando ângulos suplementares, dizer que ângulo é esse ângulo W, tá? Porque a resposta é o ângulo W, é ele que a gente precisa dizer quem é, né? Alguma curva à direita, ok? Vamos imaginar o seguinte, aqui ele não deu nenhum valor de ângulo para esses valores aqui. A gente sabe que aqui é 50 e aqui é 40. Aqui a gente pode também saber qual é o valor da hipotenusa, certo? Para não ter que trabalhar com tangente. Apesar de que ele deu tangente 51, mas a gente não sabe se o ângulo que está aqui dentro é 51. Ok? A gente não sabe se o ângulo que está aqui é 51 ou não. Beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui para descobrir se é ou se não é? Como é que nós vamos fazer para descobrir que ângulo é esse Z aqui? É o seguinte. Nós podemos utilizar aqui, já que nós sabemos essas duas medidas, nós podemos tentar descobrir o valor da hipotenusa e depois utilizar a seno ou cosseno de algum deles. Pode dar um pouco mais de trabalho, então nós vamos utilizar a tangente de um ângulo teto aqui. Aliás, eu vou colocar a Z da mesma letra que ele utilizou ali, né? Tangente de Z. Tangente de Z é igual a 50 dividido para 40. Por quê? Porque é o oposto sobre adjacente, certo? É o oposto sobre adjacente. Fazendo dessa maneira, então, nós sabemos que isso é 5 dividido para 4, simplificando, certo? Então, tangente de Z é igual a 5 sobre 4. É isso que nós sabemos, ok? Bom, seno de Z sobre cosseno de Z é igual a 5 sobre 4. Assim que a gente sabe em relação à tangente, né? Ou seja, seno de Z é igual a 5 quartos vezes cosseno de Z. Agora nós podemos pegar isso daqui e jogar lá no teorema fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de Z mais cosseno ao quadrado de Z é igual a 1. Nós escrevemos seno de Z em função de cosseno, então nós vamos substituir aqui. Fica 5 sobre 4
cosseno de Z ao quadrado mais cosseno de Z ao quadrado. Cosseno ao quadrado de Z, né? Isso é 1. Aqui fica 25 sobre 16 cosseno ao quadrado de Z mais cosseno ao quadrado de Z igual a 1. E aí, fazendo a soma disso, nós teremos ali 25 sobre 16 mais 1. Ali o cosseno ao quadrado não vai fazer muita diferença não, né? Opa, não é x aqui, é z. Então, nós vamos ter aqui 25 mais 16 dividido para 16. Isso dá 30, 41 sobre 16. Então, aqui nós vamos ter 41 sobre 16 cosseno ao quadrado de z igual a 1. Vou apagar isso aqui. Ou seja, cosseno ao quadrado de z é igual, vamos lá, né? 1 vezes 16 dividido para 41, certo? Ou seja, o cosseno de z é igual a raiz quadrada de 16 dividido pela raiz quadrada de 41. O que resta saber agora é se esse 41, qual é o valor da raiz quadrada dele, né? Ou pelo menos o valor aproximado da raiz quadrada de 41. A gente já sabe, né, que os dois quadrados perfeitos mais próximos, né, o anterior é o 36 e o posterior é o 49, né? Então, a raiz quadrada de 41 é alguma coisa que está entre 6 e 7, ok? Mas ainda fazendo dessa maneira aqui, nós vamos ter 4 sobre a raiz quadrada de 41. 4 é a raiz quadrada de 16. E aí, fazendo aqui a racionalização, nós vamos ter exatamente isso aqui, né? Cosseno de z é igual a 4 raiz quadrada de 41 dividido por 41. Fazendo essa divisão aqui, você vai chegar no valor aproximado de 0,62, ok? 0,62. Aqui ele pede para a gente deixar em 0,63. Então, como a gente está calculando o cosseno de z, então dá a entender de que ele está falando de que esse ângulo aqui é realmente o ângulo de 51 graus, ok? É claro, aqui o que a gente está tentando entender é basicamente isso, tá? A gente vai, pelos valores de cosseno e seno, tentar descobrir que valor é esse do ângulo z. Que ângulo z é esse? E aí é o seguinte, pessoal. A partir do momento que você confirma que esse ângulo aqui é o ângulo de 51, que z é 51, você sabe o seguinte. Z mais w é igual a 180, porque eles são ângulos suplementares. E se z é 51, então nós temos isso aqui, garantido. Ou seja, w é 180 menos 51, certo? Não tem o que discutir aqui. Então, w é 129 graus. É só fazer a diferença aí. Ou seja, esse w aqui, sendo igual a 129, é o valor do ângulo que o piloto aqui desse avião precisa fazer. É uma curva de 129 graus à direita, tá? 129 graus à direita. Esses valores aqui de seno, cosseno e tangente não é obrigatório não, tá? Você utilizar. Ele deu aqui para você considerar, se você precisasse utilizar, não é o que nós precisamos fazer. O que nós precisamos descobrir qual é o valor de z, o valor do ângulo z. Nós podemos fazer por aproximação, né? Você pode fazer a mesma coisa aqui para o seno, o que eu fiz aqui para cosseno pode ser feito também para o seno. Você vai descobrir que o valor chega bem próximo de 0,77, confirma que o ângulo é realmente 51 graus e faz isso aqui que eu acabei de fazer, ok?
E aí confirma que o ângulo é 129 graus, o ângulo W.